Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alisson e este é o canal Professor Alisson Língua Portuguesa. O assunto de hoje é separação silábica. Galera, nós aprendemos a separar sílabas lá no ensino fundamental 1. Responde uma coisa aí. Quando você era pequeno, quando você estava lá no ensino fundamental 1, no segundo ano, no terceiro, no quarto ano, você se recorda como é que você separava as sílabas lá? Eu não sei se aconteceu com você de você passar pela famosa técnica da palminha. Porque o que acontecia, pessoal, era mais ou menos assim. Pelo menos aconteceu comigo. A professora pedia para separar as sílabas de uma palavra qualquer. Por exemplo, a palavra bonito. E para auxiliar o aluno a ter consciência da Bonito! noção de sílaba, né, para incentivar o aluno a perceber o processo de soletração, de silabação, ela falava assim: olha, você fala a palavra bonito e bate a palma para cada sílaba que você pronuncia. Então, bonito ficava bonito, 3 sílabas, né? Você lembra disso? Você passou por algo semelhante? Compartilhe aqui conosco nos comentários como é que foi o seu ensino nesse aspecto. Como é que você aprendeu a separação silábica? Pessoal, o que a professora estava fazendo naquele momento, de ensinar a bater as palminhas a cada pronúncia, era nada mais, nada menos do que auxiliando o aluno, por meio da técnica da silabação, a separar as sílabas corretamente, para que o aluno possa ter essa consciência do que viria a ser a sílaba. E ela está corretíssima nesse processo, não há nenhum problema nisso. A questão é que o que nós precisamos compreender é que nem sempre essa técnica é suficiente para entendermos a complexidade de todas as palavras que existem na língua. E há alguns casos, pessoal, que nós precisamos, para poder fazer a separação de sílaba, ter domínio de alguns conceitos, tudo bem? Primeiramente, temos que compreender devidamente o conceito de sílaba, de vogal e de semivogal, algo que eu já tratei aqui nas minhas aulas e que eu vou deixar descrito aqui no link, caso você queira verificar essa ideia de vogal, semivogal e outras questões mais, eu vou deixar aqui no link para você. Mas também conhecer algumas regras, vamos dizer assim, próprias da separação silábica, para resolver questões um pouquinho mais complicadas, palavras que têm um grau um pouco maior de dificuldade, que se ficarmos presos apenas no aspecto fônico ao soletrar ou a silabar, nós podemos ter dificuldade, tá, pessoal? Podem surgir dificuldades. Então, para que isso não aconteça, é que eu vou tratar hoje aqui dessas questões da separação silábica. Pessoal, eu quero aqui dar um exemplo para podermos entender isso melhor. Tente separar as sílabas da palavra pneu, utilizando-se apenas da Pneu? técnica Duas da sílabas? silabação, Será? ou da palavra gnomo. Então, fica aí esse momento Gnomo. desafio para você. Separe pneu e Sei separe gnomo. não. Bem, eu não sei se você separou corretamente ou não, mas eu já vi alunos separar a palavra pneu assim, ó. P, hífen, ne, hífen, u, pneu. Já vi outros alunos separarem assim, ó, PNE, hífen U, e já vi outros alunos que não separam, pneu, tudo bem? E a palavra gnomo? Já vi alunos separar G, ponto, no, ponto, mo, desculpa, ponto não, hífen, né? O que nós usamos para fazer separação silábica é o hífen, não sei porque que eu falei ponto, beleza, guys? Esquece, é hífen, e a palavra gnomo separado da seguinte forma: GNO, hífen, mo. Eu vou responder durante o transcorrer desse vídeo como é que é a separação correta e como nós sabemos disso, tudo bem? Então coloque aí nos seus comentários como é que você acha que separa, para nós podermos estudar isso com mais calma. Mas é o seguinte, além dessas palavras, existem outras que podem trazer dificuldade. Eu vou mostrar mais algumas. Por exemplo, a palavra ideia. Já vi alunos que separam i, hífen, de, hífen, ia. Outros que separam i, hífen, dei, hífen, a. E outros que separam i, hífen, deia. Como é que você separa? Responde aí
No transcorrer das aulas, nós vamos falar sobre tudo isso. Eu quero dizer para você que este vídeo sobre separação silábica, eu vou dividi-lo em 3 partes, tá? A primeira parte, eu vou falar aí de 7 orientações sobre separação silábica, 7 casos importantes, 7 regras que são fundamentais. No segundo vídeo, eu vou tratar sobre dicas para auxiliar algumas dificuldades com algumas palavras específicas. E também vou falar nesse segundo vídeo sobre algo muito importante, que é a translineação. Importantíssimo para a sua redação, tá? O que é a translineação? É nada mais do que a técnica de separação de sílaba utilizada no fim de linha. Ou seja, quando você vai fazer uma redação, você usa a separação silábica normalmente. Mas a translineação são 3 regrinhas básicas que nós precisamos considerar quando estamos fazendo uma redação, para quando chegar no final da linha nós sabermos fazer a separação sem ferir essas regras. Ou seja, é uma separação silábica diferenciada, que nós vamos aprender no próximo vídeo, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá a essas 7 orientações. Confira logo depois da vinheta. Vamos lá, pessoal. Se você ainda não está inscrito neste canal, já aproveita aí para fazer isso agora. Mas é o seguinte, pessoal, não esquece de clicar no sininho que vem entre uma aspa simples. Esse modelo que aparece aqui na tela de vocês, tudo bem? Para você poder receber os nossos vídeos. Se você não clicar lá, você fica inscrito no canal, mas você não recebe todos os vídeos, tudo bem? Que o pessoal tem me perguntado, professor, não estou recebendo seus vídeos. É por conta disso, precisa clicar naquele sininho, tudo bem? E se você gosta do nosso trabalho, já deixa aí o seu like. Então, pessoal, vamos para o que interessa. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: separação silábica se faz pela silabação. Mas, professor, o que é isso? O que é essa tal de silabação? Pessoal, silabação nada mais é do que pronunciar as palavras por sílaba. Você já sabe fazer isso. E quando a palavra é simples, não tem dificuldade. Nós temos uma palavra como, por exemplo, a palavra aluno. Você fala aluno, aluno, igual a professora fazia, não tem problema, quer fazer assim, faz, você que sabe, beleza. Separa lá com hífen. Agora é o seguinte, pessoal. O que nós precisamos saber logo de início é que, e essa é uma regra importantíssima, é fundamental, é que não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Beleza, galera? Então, para haver sílaba, precisa ter vogal. Tudo bem? E outra coisa, pessoal, só tenho uma vogal em cada sílaba. Uai, professor, mas como assim? Eu já vi várias palavras. E os ditongos? Calma aí, galera. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Lembra disso? Se você não lembra, se você não sabe a diferença de vogal para semivogal, se você ainda faz confusão, você precisa voltar no meu vídeo que trata sobre vogal e semivogal, que está descrito aqui embaixo. Vou deixar aqui nessa descrição. Tudo bem, pessoal? Não esqueça de voltar lá. Bem, e partindo disso, então, nós podemos agora falar sobre essas orientações. Vamos lá. Beleza, pessoal, vamos para a orientação número 1. Existem dígrafos que são separáveis. RR, SS, SC, SC cedilha e XC. E existem os dígrafos que são inseparáveis. Nesse caso, LH, NH, CH, QU e GU. Isso é muito tranquilo, né, pessoal? Lembrando aí que dígrafo é quando eu tenho 2 letras que representam apenas um som. Se você ainda tem dúvidas quanto a isso, assista a minha aula. Eu vou deixar aqui na descrição a aula intitulada Dígrafos e Dífonos. Lá você pode esclarecer. Agora eu vou apenas dar os exemplos, porque são palavras tranquilas, né, pessoal, com o uso desses dígrafos. Por exemplo, a palavra filho, um caso de dígrafo inseparável, LH, manhã, o dígrafo NH, chave, o dígrafo CH, quero, o dígrafo QU e guia, o dígrafo GU. Bem, e temos também aqueles dígrafos que são separáveis, não é isso? Por exemplo, a palavra guerra. Olha só, o dígrafo separado aí, o RR, ressurgir, o dígrafo SS, piscina, o dígrafo SC,
nassa, o dígrafo SC cedilha e exceto o dígrafo XC. Pessoal, então aqui nós temos esses tipos de dígrafos, né? Onde alguns nós vamos separar a sílaba e outros não, tá bom? Vamos para a próxima orientação, então. A orientação número 2. Vamos lá, pessoal, para a orientação número 2. As consoantes mudas devem ficar na sílaba da esquerda, tudo bem? Então, nas palavras, pessoal, em que aparece uma consoante muda, lembrando aí, consoante muda é aquela consoante que não vem seguida de vogal. Então, quando eu tenho uma consoante não seguida de vogal, eu dou nomezinho para essa consoante de consoante muda. Quando isso acontece, ela vai ficar na sílaba da esquerda. É o que acontece com a palavra inepto. Para quem não sabe aí, galera, inepto significa falta de inteligência, tá bom, pessoal? Bem, então, olha só, aí a palavra inepto. Observe o P e o T. Observe que o P vai ficar junto com a vogal E, tá vendo aí? A sílaba da esquerda, enquanto o TOU ficou do outro lado. É a mesma coisa que acontece com a palavra objeto. Olha só, o B e o J, estão vendo aí? O B junto com a vogal O, separadinho aí, ele na sílaba da esquerda, vem sem dificuldade. Agora é o seguinte, pessoal, aí vem uma resposta para a perguntinha que eu fiz lá no início do vídeo. Se ocorrer consoante muda no início da palavra, essa consoante vai ficar na primeira sílaba, né, galera? Afinal de contas, não tem esquerda mais para ela poder ir. Ela fica no início da sílaba. Então, pensa comigo na palavra gnomo, que foi a palavrinha lá do início. Olha aí, a consoante muda, não é verdade? O G aparecendo aí como consoante muda, logo ele permanece na esquerda aí, o N permanece junto com ele, não é verdade? Então, formando uma sílaba, olha aí, gnomo. A mesma coisa acontece com a palavra psicologia e com a palavra pneumonia, por exemplo, tá? Então é muito tranquilo também esse caso e agora você não corre mais o risco de fazer algum tipo de confusão pelo processo da silabação em palavras como gnomo, psicologia e muitas outras, tá bom, pessoal? Basta você saber essa regrinha aí da consoante muda ficar na sílaba da esquerda. Vamos para a próxima. Vamos então, pessoal, agora para a orientação número 3, que é aquela que trata sobre os prefixos monossilábicos. Tudo bem? Eu vou explicar isso para vocês. A questão é o seguinte, algumas palavras possuem prefixos, tá? Monossilábicos. Prefixos formados por apenas uma sílaba. Exemplo, o prefixo ab, o trans, o cis, o sob, o dis, o des, o sub, o bis, entre outros. Tudo bem? Pessoal, esses prefixos, quando eles vêm acompanhado de vogal, esse prefixo vai sofrer uma separação, porque a consoante final desse prefixo vai se juntar com a vogal posterior. Agora, quando ele vem seguido de consoante, ele permanece por inteiro, tudo bem? Então, por exemplo, observe essas duas palavras, né? Bisneto e bisavô. Observe que a palavra bisneto vem seguido de uma consoante, não é isso? Depois do S vem um N. Logo, na minha separação silábica, eu mantenho o prefixo bis por inteiro. Mas isso não acontece na palavra bisavô, aonde depois da letra S, a última letra desse prefixo monossilábico, eu tenho uma vogal. Nesse caso, então, a separação ficaria bi, hífen, za, hífen, vô. Observe que houve, então, uma separação. Essa é a regra dos prefixos monossilábicos, tudo bem? E isso é muito importante. Palavras como bisneto, ou seja, palavras que a consoante vem em seguida desse prefixo monossilábico, nós vamos manter então esse prefixo, tá, pessoal, sem separá-lo. É o que acontece com a palavra desligar, é o que acontece com a palavra transformista, é o que acontece com a palavra sublingual, tudo bem? Todas elas nós mantemos esse prefixo por inteiro. Mas diferente é o caso das palavras que possuem esse prefixo seguido de vogal, como eu disse, como é o caso de bisavô. Outras palavras, a palavra desigual, não é verdade? Aonde agora eu tenho uma vogal depois do prefixo des. A palavra subentender, a palavra subordinar, tudo bem? Sem dificuldades, mas é importante para a gente não fazer confusão, tá, pessoal? Porque essas palavras, como por exemplo
a palavra sublingual, onde eu mantenho o sub, mas uma palavra como subordinar, onde eu quebro esse prefixo, pode trazer confusão. E ainda há uma outra que nós vamos ver, que é o caso da palavra sublime, que não entra nessa questão dos prefixos monossilábicos, que nós veremos já já numa outra orientação aqui. Tudo bem? Vamos para a orientação número 4, então, pessoal? E agora vamos falar da orientação 4, e essa é rapidinha, muito tranquila. É o seguinte: palavras que possuem letras iguais são separadas em sílabas, são colocadas em sílabas diferentes essas letras iguais, tá bom, pessoal? Então, palavras que possuem duas letras iguais de sons diferentes, essas letras devem ser separadas. É o caso, por exemplo, da palavra occipital. Tudo bem? Essa é muito tranquila. Vamos para a próxima orientação? A orientação 5. Essa orientação 5 é tão tranquila como a que nós acabamos de ver a 4, e até parecida. São as vogais do hiato. Elas também são sempre separadas. Tudo bem, pessoal? Sejam essas letras do hiato diferentes ou iguais, tudo bem? As vogais de hiatos devem ser separadas, mesmo que diferentes uma da outra, como, por exemplo, a palavra viúva, a palavra lagoa. Lembrando aí que o que é hiato, se você não lembra, que é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, você pode dar uma olhada também depois na minha aula, tá? Que tá aqui na descrição, que fala sobre esses encontros, tudo bem, pessoal? Ou quando ainda as letras são repetidas. Por exemplo, a palavra Saara. Também separamos essas duas letras, essas duas vogais. Muito tranquilo. Vamos para a orientação 6? Orientação tranquilinha. Orientação 6. As vogais e semivogais, que formam os ditongos e os tritongos, não devem ser separadas. Observe a palavra iguais, aonde eu tenho um tritongo. Lembrando aí, olha, a vogal A acompanhada de duas semivogais, o U e o I. Claro, caso de ditongo, tritongo. Não separamos, tudo bem, pessoal? Fica então iguais, beleza? Sem problema algum. Outra palavra, quaisquer. Tenho aí nesse quais mais um caso de tritongo, onde eu tenho no meio a vogal A, acompanhada de duas semivogais, o U e o I. Também não separamos. Fica então a separação quais, hífen, quer. A mesma coisa acontece com a palavra série e também com a palavra ambiguidade. Nesses dois casos, dois exemplos de ditongos. Tudo bem, pessoal? Então, tanto série, que é um ditongo e, ou seja, uma vogal e uma semivogal. Também ambiguidade, onde eu tenho esse som do U, que é pronunciado, e depois o I. Tudo bem? Então eu tenho aí também um ditongo. Não se separa ditongo, não se separa tritongo. Tudo bem? Vamos para a próxima orientação, a última, a orientação 7. Olha aí, pessoal, chegamos na orientação 7, a nossa última orientação de hoje, e vamos falar aqui o seguinte, sobre os encontros consonantais reais. É o seguinte, pessoal, os encontros consonantais reais ou encontros consonantais perfeitos não são separados. Professor, o que é isso? Lembrando que eu falei lá nas nossas aulas, que eu tratei sobre encontro consonantal, que existe determinados encontros onde eu tenho uma consoante e essa consoante é seguida de L ou R. Eu não separo essas letras, tudo bem, pessoal? Exemplo, a palavra aclamar, olha aí o C e o L. A consoante seguida de L, tá vendo? A palavra flanela, olha aí a consoante F seguida de L. Ou a palavra preto, a consoante P seguida de R. Ou ainda a palavra cravo, mais uma vez a consoante agora C seguida novamente de R. Eu não separo esses encontros. É o que acontece com a palavra sublime. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, para você não fazer confusão, pessoal. Olha só, lembra que eu falei em uma de nossas regras do caso da palavra sublinhar e da palavra subordinado? Olha só, vamos aqui pensar nessas três palavras, sublinhar, subordinado e sublime. Cada uma delas nós temos que compreender como separar.
No caso de sublinhar, eu tenho a presença do prefixo sub, né? Porque a ideia está clara, dá para perceber que eu trato de passar uma linha embaixo, não é isso? Sublinhar. Então, esse é um prefixo, tá, pessoal? Mas é um prefixo seguido de consoante. Portanto, quando eu for separar, eu vou usar como sub, hífen, li, hífen, nhar, nhar, né? Que é o caso desse dígrafo aí. Claro isso. No caso de subordinado, nós vamos separar como? Como agora eu também tenho o prefixo sub, mas esse prefixo sub vem seguido de vogal, agora eu vou separar de outra forma. Olha só, vou quebrar esse prefixo. Fica su, hífen, bor, hífen, di, hífen, na, hífen, do. Tranquilo? Agora, o caso da palavra sublime, esse sub não é um prefixo. Não existe a palavra lime, não é verdade? E aí eu coloco embaixo do lime, sublime. Não, é sublime. É uma palavra onde nós temos um encontro consonântico real, esse BL. Por isso a separação vai ser como? Como a separação, como a regrinha dos encontros consonânticos reais que não podem ser separados. Logo fica su, hífen, bli, hífen, me. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, você acerta qualquer questão. Eu ainda vou gravar mais um vídeo tratando sobre algumas dicasinhas, alguns macetes que podem te ajudar numa hora de uma prova, tá, pessoal? Em relação a esse conteúdo e tratando sobre a translineação. Então você aguarde meu próximo vídeo, que é muito importante, principalmente para aqueles que se preocupam em fazer uma boa redação, em relação a como você separar devidamente a sílaba ao término de uma linha, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Em breve eu publicarei mais um vídeo tratando sobre algumas dicas sobre separação silábica e sobre a translineação. E logo depois eu vou trazer para você como esse assunto é cobrado em provas de concursos públicos. Eu quero deixar uma pergunta para vocês, para aqueles que chegaram até aqui no final desse vídeo. Como vocês separariam a sílaba das palavras ideia, da palavra uruguaio, da palavra história, da palavra alegria e da palavra amáveis? Deixe aqui nos seus comentários a separação que você acha que está correta, que eu vou tratar sobre isso na próxima aula. Até logo, um grande abraço, não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de caminhar junto com a gente nesse curso. Pessoal, vamos que tem muita coisa ainda para aprendermos aqui.